turmas do terceiro ano do Over Colégio e Curso. Eu sou Isabelle Medeiros, a professora do terceiro ano Alfa de Lagoa Nova, e hoje eu estou aqui para entrevistar um biólogo para falar um pouco mais sobre unidades de conservação, que tem tudo a ver com o capítulo 6 que a gente está estudando, as ciências sobre os animais. Então eu convido agora o Raul Fernandes. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Olá, pessoal do terceiro ano. Raul, você poderia falar um pouco para a gente sobre sua formação? Certo, então a professora Isabelle já me apresentou, né? Meu nome é Raul Salles, eu sou biólogo pela UFRN e tenho doutorado em comportamento animal também pela UFRN. Pois é, Raul. E aí a gente está estudando agora sobre os animais e tudo, e a gente viu que existem algumas unidades de conservação aqui no Brasil para preservar a nossa fauna e flora que tem uma biodiversidade muito grande. Se a gente fosse, por onde que a gente começaria se a gente quisesse ir estudar um pouco mais sobre as unidades de conservação? Certo, então assim, só para contextualizar nessa questão das unidades de conservação, a gente precisa entender qual é a importância da biodiversidade, tá certo? Então, por que os animais, as plantas são importantes para nós seres humanos? Né? Por que a gente tem que preservar essa fauna e essa flora? O que a gente ganha com isso, certo? Então, assim, em primeiro lugar, a gente pode discutir, por um lado, mais da questão ética e até filosófica, assim, porque da mesma forma que a gente tem direito a existir, né? A gente tem direito à vida, do ponto de vista ético, os animais eles também têm, certo? Os animais e as plantas, eles também têm esse valor que a gente chama de valor de existência, certo? Então, isso é um ponto para a gente preservar a biodiversidade, né? Da mesma forma que nós seres humanos temos direito à vida, os animais e as plantas também têm. E aí, em segundo lugar, a gente entra mais para a questão da economia. Por que economia? Porque a biodiversidade ela tem um valor econômico. Se a gente olhar ao nosso redor, a nossa roupa ela é um produto da biodiversidade, né? Ela é feita de algodão. O algodão é uma planta, né? Os nossos calçados, as sandálias, as botas, os sapatos, muitos deles são de couro, que é um produto animal também. A nossa alimentação, a gente se alimenta de vegetais e também de produtos animais, tudo isso vem da biodiversidade. Então, assim, a biodiversidade ela tem um valor econômico direto e a gente precisa usar essa biodiversidade de forma racional, de forma eficiente, de forma inteligente, de forma que as próximas gerações, né, nossos filhos, os nossos netos, também tenham essa oportunidade de usufruir da biodiversidade. E por último, a gente também tem a questão dos serviços ecossistêmicos. Então a biodiversidade, além de nos proporcionar produtos diretos, né, como eu falei, né, os alimentos, as roupas, os calçados, também tem a questão da indústria farmacêutica, que muitos remédios eles são produzidos a partir de produtos extraídos de animais, de plantas. A gente também tem os serviços. Então a biodiversidade ela faz serviços para nós seres humanos de graça. Ela não cobra nada por isso. É um serviço que ela faz de graça. Por exemplo, a importância das florestas, falando mais a questão das cidades. Né? Uma cidade que ela é muito arborizada, que ela tem fragmentos de vegetação, essa cidade ela vai ter um clima mais agradável do que se fosse uma cidade sem árvores, porque as árvores elas transpiram, elas lançam umidade no ar e isso faz com que o clima ele fique mais ameno. Da mesma forma, as árvores também elas sequestram carbono da atmosfera, né? O gás carbônico que é produzido pelos carros, pelos ônibus. Né? Essas plantas elas absorvem esse carbono e contribuem para a purificação do ar. Então, um serviço ecossistêmico que a biodiversidade proporciona. Outro exemplo que eu me lembro agora é a questão, por exemplo, da polinização. As Né? abelhas, As né? abelhas, né? Vários insetos principalmente, é,
esses animais, por exemplo, as abelhas, né, elas visitam várias flores para se alimentar do néctar, e à medida que elas vão visitando uma flor e visitando outra, elas acabam levando os gametas de uma flor para outra e promovendo a reprodução dessas plantas. Isso é importante, por exemplo, para a agricultura, certo? Então, são serviços ecossistêmicos que a biodiversidade proporciona. E aí, tudo isso é importante. Por que eu falei de tudo isso? Porque para mostrar para vocês o quão importante é a biodiversidade e por que a gente precisa tanto proteger ela. Aí a gente entra na questão das unidades de conservação, que são espaços territoriais, certo? E esses espaços, eles são espaços da União, são espaços públicos do governo federal, seja na esfera federal, estadual ou municipal, e esses espaços eles têm como principal objetivo proteger essa biodiversidade. Quando a gente estava estudando, a gente viu que existe um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Qual seria o objetivo desse sistema? Certo, então no Brasil a gente tem esse sistema, né, que é o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei federal. O número da lei eu não vou me recordar agora. Eu sei, é 9.985 de 2000. Certo, então é uma lei do ano 2000, certo? E essa lei nada mais é do que um conjunto de normas e procedimentos para se criar uma unidade de conservação, implementar essa unidade de conservação e fazer a gestão. Então todos esses procedimentos eles estão nessa lei. E assim, as unidades de conservação no Brasil elas são de vários tipos. Era isso que eu ia perguntar, Raul. Se todas as unidades de conservação, se todas elas são iguais. Certo, então o SNUC ele prevê basicamente assim, na verdade são várias categorias, são em torno de 10 categorias diferentes de unidades de conservação. Mas a gente pode dividir todas essas categorias em dois grandes grupos, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Certo. Me dê um exemplo e explique um pouco sobre a unidade, sobre essas duas, né? A diferença entre as duas. Certo. E aí exemplos de unidades que existem aqui no nosso Rio Grande do Norte. Pronto, então falando primeiro sobre as unidades de proteção integral. O que é a unidade de conservação de proteção integral? É um espaço onde o ser humano ele não pode morar lá dentro, certo? É uma área destinada para preservar aquela natureza ali, certo? E essa área, ela pode, claro, pode ter visitação das pessoas, mas não pode haver nenhum tipo de uso direto dos recursos naturais. Então não pode, por exemplo, ter extração de lenha, não pode ter captura de animais silvestres, não pode ter caça, por exemplo, lá dentro. Derrubada de árvores. O que pode acontecer lá é justamente a visitação, a pesquisa científica também. Pode acontecer o ecoturismo, atividade de educação ambiental, mas o benefício da biodiversidade nesse caso é só o indireto, aquilo que eu falei, né, dos serviços ecossistêmicos. O objetivo é manter aquela área protegida para preservar a biodiversidade. Um exemplo da nossa região, a gente tem os parques, né, uma das principais categorias de unidade de conservação de proteção integral são os parques. Então, por exemplo, nós temos o Parque das Dunas aqui em Natal, que é um parque estadual, certo? Então toda a gestão dele é feita pelo governo estadual. Temos o Parque da Cidade, que é um parque municipal. No interior do estado a gente tem a ESEC Seridó, que também é uma unidade de proteção integral, é uma estação ecológica, então já é outra categoria. Os objetivos da estação ecológica eles são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, a questão da visitação, porque assim, nos parques, geralmente o parque ele tem um espaço aberto para as pessoas fazerem atividade física, para as pessoas apreciarem a natureza. A estação ecológica é um pouquinho diferente, mas ela também está na categoria de proteção integral. Ok. E aí,
as de uso sustentável? Certo. Então, na outra esfera, a gente tem as unidades de uso sustentável. A diferença nesse caso é que, numa unidade de uso sustentável, muito embora também não possa haver moradia de pessoas dentro da unidade, as pessoas podem morar no entorno. Geralmente tem as comunidades locais que já moravam ali antes até mesmo da criação da unidade de conservação. Mas na unidade de uso sustentável, as pessoas podem fazer um uso dessa biodiversidade de forma sustentável, ou seja, de uma forma racional, eficiente, de modo que a biodiversidade ela consiga se recuperar. Na medida que as pessoas vão extraindo aqueles produtos da natureza, essa natureza ela vai se regenerando. Uhum. Por exemplo, um exemplo clássico são as reservas extrativistas na Amazônia, né? As RESECs, que são áreas onde, por exemplo, os seringueiros eles podem extrair o látex, né, da árvore seringueira. E também tem uma categoria de unidade de uso sustentável que permite que as pessoas morem dentro, que é o caso das APAs, né, as áreas de proteção ambiental. Por exemplo, aqui a gente tem a APA de Genipabu, que é uma área que tem toda a comunidade lá dentro morando. Uhum. Ok. E aí, por exemplo, se você tem uma área, você é uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, você tem uma área grande e você quer proteger aquela área. Aí essa área ela entraria nesse do uso sustentável? Sim, o caso ISNUC ele também prevê esse tipo de reserva. Porque assim, como eu falei, né, as unidades de conservação elas são espaços territoriais públicos, certo? Uhum. São espaços da União. Mas, por exemplo, um proprietário de terra, ele tem uma grande área, se ele quiser, ele pode pegar parte dessa área privada e transformar numa reserva, que é Uhum. justamente a Reserva Particular do Patrimônio Nacional, a RPPN. E assim, o proprietário ganha? Ele ganha alguns benefícios, por exemplo, isenção de impostos, Uhum. ele tem alguns benefícios em criar essa reserva. Mas quando ele cria, ele não pode mais voltar atrás. A Certo. criação é perpétua, então aquela área ela vai ser uma reserva Para sempre. para sempre, certo? Ok. E assim, a importância das unidades de conservação é como eu falei, né? Proteger a biodiversidade e também, além da pesquisa científica que é importante, promover a educação ambiental, né? A conscientização ambiental. E essa conscientização ambiental ela tem que ir além das unidades de conservação, né? A unidade de conservação é uma estratégia de preservar a biodiversidade, mas essa proteção da biodiversidade ela tem que ocorrer também fora das unidades de conservação, certo? Ok. Então, por isso que é tão importante essa entrevista para todas as turmas de terceiro ano do OVA, para que vocês saibam um pouco dessa importância e valorizem cada vez mais, né? Se vocês quiserem visitar uma unidade de proteção, quando acabar a pandemia, né? O Parque das Dunas é excelente, tem um espaço lá para educação ambiental, né? Tem os animais empalhados. Tem um centro lá de visitação, né? As pessoas podem ver os animais, lá tem palestra, tem trilhas, né? Que é outra forma de educação ambiental que está presente nos parques, né? As trilhas. E tem o Parque da Cidade também, né? E o Parque da Que é o Cidade também. municipal. E aí, agradecer a sua presença, as turmas de terceiro ano agradecem e fazer o convite para próximas aulas de ciências você vir dar uma palavrinha pra gente, né? Que é a palavra do especialista. Tá bom? Então, muito obrigada, turma. Até a próxima e tchau.